Olá a todos, bem-vindos à segunda semana de aulas de Matemática 6. Essa semana nós vamos falar de divisão de polinômios. Muito bem, então está aí na tela. Vamos logo para o primeiro slide. Então vamos começar pelo algoritmo da divisão. O mais importante, o que vai embasar todo o resto, todas as outras observações sobre divisão. Então, dados dois polinômios, que eu vou chamar de P e H, esse H é diferente de zero, né, ou não identicamente nulo, dividir P por H significa encontrar dois outros polinômios Q e R, tais que satisfaçam essa igualdade aqui. O P tem que ser igual a H vezes Q mais R. E o R, ele tem que ser ou identicamente nulo, ou o grau dele tem que ser menor que o grau do H, que é o polinômio pelo qual eu estou dividido. Então, para a gente conseguir conversar melhor, vamos definir alguns nomes. O P, que é o polinômio que fica nessa posição aqui, ele é chamado de dividendo. O H é o divisor, o Q é o quociente e o R é o resto. Ok? Igual a gente tinha, né, quando dividia números, os mesmos nomes. Se o resto for identicamente nulo, quer dizer, a gente diz, né, chama que a divisão é exata, ok? Da mesma forma como eram nos números. Se o resto for nulo, a gente também diz que o polinômio P é divisível pelo polinômio H, ok? Assim como a gente também falava que os números, um era divisível pelo outro quando eu fazia a divisão e o resto dava zero. Então, coloquei aqui uma proposição que está demonstrada no IESE, que diz o seguinte: na divisão de um polinômio P por um H, não nulo, os polinômios Q e R, então quociente e resto, eles sempre existem e são únicos, ok? Então, isso vai dar segurança para que a gente desenvolva métodos para encontrar o Q e o R, e quando encontrá-los, ter certeza de que não existe outro, né? E também ter certeza que sempre vamos encontrá-los, tá certo? Muito bem. Bom, eu trouxe aqui então dois exemplos de como seria dividir dois polinômios a princípio sem nenhum método, né? Então eu tenho aqui no meu exemplo 1, vou colocar aqui 1, esse polinômio P1, que é o x² menos 4, e eu quero dividir ele por esse polinômio H, que é o x mais 2. Então eu coloquei aqui em cima a única coisa que a gente tem, que é o algoritmo da divisão. Então, eu vou escrever agora, né? Uma observação. Isso aqui está escrito sem aplicar em x. Isso é a igualdade de polinômios. Então, isso aqui, quando eu aplico em x, né? Ele vale para todo x. Ok? Então, é a definição de igualdade de polinômios que a gente viu na aula passada. Então, se isso aqui vale para todo x. Ou seja, P1 de x vai ser igual a um H1 ao H1 de x, vezes um certo Q, vou chamar Q1 de x, mais um resto, R1 de x. Vou substituir aqui, então, a expressão que a gente tem para o P1 de x, x² menos 4. Eu tenho aqui uma expressão para o H1, que é o x mais 2, né? Foi dada. E aí eu vou multiplicar isso por alguma coisa e somar com alguma coisa, só que aí quem são Q e R, né? Então, se vocês lembram do produto notável, aqui eu tenho o quadrado do primeiro, aqui eu tenho o quadrado do segundo. Então, o produto notável que fazia isso era x mais a vezes x menos a, né? No caso, x mais 2 vezes x menos 2. Isso aqui já faz com que eu chegue no meu P que eu queria. Então, a gente usou o produto notável. Então, esse resto aqui vai ser zero, tá? Ou seja, para esse P e esse H, os únicos quociente e resto que existem são o Q1 de x como x menos 2 e o R1 de x é
o polinômio nulo. Então, no x vale 0 para todo x. Ok? Bom, vamos fazer o segundo exemplo agora. Então, da mesma forma, eu penso então no P2, já vou escrever ele direto aqui. Ele vai ter que ser igual ao meu H2, que é o x menos 1, vezes alguma coisa, mais alguma coisa, né? Q e R. Bom, isso aqui está quase um produto notável, né? Então, se a gente lembrar aí, poderia até pensar em completar quadrado, né? Mas não vou fazer essa operação, vamos fazer mais intuitivo. Então, isso aqui seria um produto notável se fosse x² menos 2x mais 1. Então, tem 2 sobrando aqui. E se fosse x² menos 2x mais 1, isso seria exatamente x menos 1 ao quadrado. É isso aqui. Então, com esse raciocínio, eu deduzo que se eu colocar aqui x menos 1, para dar x menos 1 ao quadrado, vai dar quase isso aqui, com a diferença de que vai ser mais 1 e não mais 3. Então, o que está faltando? Um mais 2 aqui, tá? Então, para esse P e esse H, o meu Q seria x menos 1 e o meu resto é o número 2. Ok? Ah, professora, mas funcionou porque parecia que um produto notável, que era um produto notável, sim. Por isso que a gente vai agora falar de alguns métodos para encontrar esse Q e esse R, tá bom? Assim como a gente tinha lá nos números, né? Então, o primeiro método que eu quero mostrar para vocês é o que eu mais uso, que é o método da chave. Então, o método da chave constitui no seguinte: a gente vai colocar o nosso dividendo, que é o que a gente chama de P, aqui no lugar do dividendo. Dentro da chave, a gente coloca o divisor, que eu estou chamando de H. Aí a gente vai fazer a conta, já vou mostrar nos exemplos como é que vai funcionar. A gente vai fazer essa conta aqui, vai gerar um quociente aqui na posição do quociente, e aqui no final da conta vai ficar o nosso resto, tá certo? Então, esse é o método da chave. É bom usar ele porque é o mesmo método que a gente usava para números, né? Então, a gente já está acostumado. Vamos fazer aqui na prática um exemplo. Então, eu vou pegar o meu P, que é x². Ah, propositalmente eu peguei o mesmo exemplo do slide anterior, tá? Para a gente ver que funciona. Então, eu coloquei aqui o meu P e o meu H. Agora, como que eu faço essa conta? Então, lembram que lá para números também a gente tinha que ver o que número que eu ia colocar aqui para que quando eu multiplicasse pelo divisor, desse o meu dividendo, ou o começo do meu dividendo. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um x aqui, pelo que eu multiplico o x para dar x²? Por x. Então, agora eu vou multiplicar esse número que eu coloquei aqui, essa variável que eu coloquei aqui, por esse polinômio, né? Na verdade, esse monômio por esse polinômio, e aí eu vou colocar aqui para subtrair do dividendo, igualzinho a gente fazia com números. Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Só que eu tenho que subtrair isso do de cima, igualzinho a gente fazia com números. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado, zero. A gente escolheu o x para que desse zero, né? Agora, menos 4 menos 2x. Então, vai ficar menos 4 menos 2x. Aqui, tem gente que, até no livro, se vocês olharem, eles vêm aqui e completam com um 0x aqui, para que a gente não se confunda de somar, né, o 4 com o 2, isso dá 6. Mas eu não costumo colocar o zero, dá muito trabalho ficar escrevendo isso. E eu só observo aqui que o meu 4 não tem o x e aqui eu tenho o x, né? Então, na verdade, eu estou somando, eu estou subtraindo deste polinômio este. Então, eu posso, né, só ver que esses dois se agrupam, esses dois não. Então, vai ficar o 2x negativo e o 4 aqui em cima também, ele já era negativo, tá? Ok.
a gente precisa continuar porque o resto, isso aqui não pode ser um resto, por quê? Ele nem é zero, né, não é nulo, e também o grau dele não é menor que o grau do divisor. Lembram do algoritmo da divisão, lá do slide anterior? Ó, aqui em cima. Então, eu só vou parar quando eu atingir ou essa condição ou essa condição, tá bom? Então, não atingi nenhuma delas, então eu vou continuar aqui e no meu divisor eu vou colocar agora um número aqui que quando eu multiplicar pelo x dá menos 2x, então é o menos 2. Peço desculpas que aqui está meio perto, tá? Mas não se confunda. Uma coisa é lá, outra é aqui. Então, esse menos 2 que eu acabei de colocar, esse monômio, eu vou multiplicar por x, então vai ficar menos 2x, e por 2, então vai ficar menos 4. Esse polinômio que eu acabei de gerar, eu subtraio do de cima. Então, fica 0 mais 0. Então, deu 0, e esse é o resto da minha divisão. Certo? Então, confere com o que a gente obteve no slide anterior. O quociente é o x menos 2, vou escrever aqui, e o resto é 0. Ok? Muito bem, esse é o nosso exemplo número 1. Agora vamos fazer o exemplo número 2. Então, vamos ver se cabe aqui. X² menos 2x mais 3, eu vou dividir por x menos 1. Novamente, eu tenho x² aqui, x aqui. Então, x vezes x, x². X vezes menos 1, menos x. Subtraio aqui, fica 0, menos 2x, menos x. Então, menos 2x mais x. E esse 3 eu baixo. Na verdade, não é baixo, né? Eu peguei esse polinômio e subtraí esse. O x² foi embora, esse aqui foi alterado, esse aqui não aconteceu nada. Agora eu tô com menos x. O que eu multiplico por x aqui para dar menos x? Menos 1. Então, menos x, menos com menos, mais 1. Isso que eu vou subtrair. Então, aqui zerou como a gente queria, aqui ficou 3 menos 1, que é 2. Então, conferindo lá, o quociente, nesse exemplo 2, ficou x menos 1 e o resto ficou 2. Então, é exatamente o que obtivemos no slide anterior e a gente não precisou ficar olhando em produto notável, né? Então, isso é um método geral que vai funcionar para quaisquer dois polinômios que você tem aqui e aqui. É só aqui não ser zero. Ok? Vamos continuar então agora para o segundo método. Ele é apresentado no livro do IESE, não está no livro do Balestre. Então, é chamado método de Descartes, que é mais, como posso dizer, mais primitivo, né? Então, como que a gente vai utilizar esse método? Então, inicialmente a gente precisa calcular o grau do quociente e o grau do resto. Como é que a gente faz isso? Então, a gente precisa lembrar das propriedades da aula passada. Eu vou escrever aqui no cantinho, aqui em cima, o algoritmo da divisão. Então, P vai ser H vezes Q mais o resto. E lembramos que o grau do resto é menor que o grau do H, do divisor. Né? Igual também era com números, né? A gente só parava quando o resto era menor que o divisor. Ou o resto tem que ser zero. Então, a gente tem, né, nesse caso, sempre vão ser dados o P e o H. Quando é dado o H, a gente pode já deduzir aqui o grau do resto, certo? Então, o resto é zero, ou ele vai ter um grau menor do que o grau do H. Beleza, então temos o grau do R. Agora, como que a gente deduz o grau do Q? Então, se vocês lembrarem lá, olharem na aula passada, o grau do produto de dois polinômios é a soma do grau de cada um. Então, quer dizer que quando eu somar o grau do H com o grau do Q, vou escrever isso aqui, o grau do H mais o grau do Q, isso tem que dar o grau do P. O R, ele não interfere nessa conta porque ele tem grau menor. Então, ele não vai alterar o coeficiente líder, né?
coeficiente do primeiro termo ali com o maior grau, tá? Então, se a gente sabe quem é P e sabe quem é H, então se a gente nessa igualdade isolar o grau do Q, a gente obtém que ele é o grau do P menos o grau do H. Então, a gente sabe o grau do quociente e a gente tem uma estimativa aqui para o máximo do grau do resto, tá? Então, esse é o primeiro passo. Tendo esses graus, a gente vai escrever as expressões para Q e R. Ah, mas a gente não sabe eles, então a gente vai escrever com letras no lugar dos coeficientes. A gente vai ver daqui a pouco no exemplo. E depois de ter escrito isso, a gente escreve. Tendo a expressão de todos agora, a gente vai escrever o algoritmo da divisão, usar a igualdade de polinômios e resolver para as variáveis que a gente colocou aqui. Então, esse é um método um pouco mais trabalhoso, que vai ter mais letras, mas ele vai funcionar, né? Bom, então vamos lá. Vamos fazer novamente o mesmo exemplo, agora por esse outro método. Então, daqui, quanto é o grau do nosso quociente? Bom, é o grau do P, né, menos o grau do H. Então, 2 menos 1, grau 1. E qual é o grau do nosso resto? Bom, tem que ser menor que o grau do H. O grau do H é 1. Então, só pode ser 0. Então, ou o grau de R é 0, ou o R é identicamente nulo. Então, como que a gente escreve um polinômio de grau 1? Então, o Q de x vai ser ax mais b, uma função afim. Tá? De grau 1 vai ser assim. E mais ainda, a gente já sabe que o A não é 0, porque o grau é 1. Opa, A diferente de 0. E como que a gente escreve um polinômio que tem grau 0 ou é 0? Então, o R, ele vai ser uma constante. Eu vou escrever aqui com o próprio R, tá? Aqui o R representa um polinômio, aqui o R representa um número, tá? Um número porque não depende de x, tá? Não estamos escrevendo aqui o x. Então, é um número. Esse número pode ser qualquer número real, inclusive o zero, porque a gente viu que pode ser o zero, ou pode ser qualquer outro número, tá? Bom, então agora a gente tem a expressão do P, do H, do Q e do R. Vou pôr um umzinho aqui. Não vou colocar, senão a anotação vai ficar inconsistente. Então agora a gente pode escrever o algoritmo da divisão. Então vamos lá. Então vai ficar... Não vou escrever aqui o P, senão não vai caber. Vou escrever direto a expressão. X² menos 4 é igual ao H, x mais 2, vezes o Q, que é AX mais B, mais o R. Então, esse lado se mantém. Desse lado eu vou fazer distributiva, então vai ficar AX² mais 2AX mais BX. Já vou isolar. Mais 2B, que é um número. E o R vou colocar aqui junto porque também é um número. Então, vejam, eu tenho um polinômio de grau 2 aqui, um de grau 2 aqui. Então, daqui eu posso fazer a igualdade de polinômios, que significa que os coeficientes são iguais. Então, isso vai gerar um sistema, que é o coeficiente do x² aqui, que é 1, tem que ser igual ao A. Já descobri quem é o A. O coeficiente do x é 0, não aparece. Então, 0 é igual a 2A mais B. E por último, menos 4 tem que ser igual a 2B mais R. Então, eu tenho 3 variáveis, que é o A, o B e o R, e eu tenho 3 equações. Então, A eu já tenho, substituo o A aqui e obtenho que o B vai ser menos 2. Coloco o B aqui e obtenho que o R é 0. Ok? Então, voltando, o meu Q de x vai ser AX mais B. E o meu R de x vai ser 0. Que é exatamente os valores que eu tinha obtido anteriormente. Ok? Eu vou deixar esse aqui como um exercício para vocês treinarem em casa. Então, tentem fazer esse tipo de raciocínio para cá, para ver se vocês obtêm o mesmo resultado do slide anterior.
ok? Bom, vamos agora falar de alguns teoremas. Serão 3 teoremas, tá? Então, esses teoremas, eles são específicos para o caso de divisores de primeiro grau, de grau 1, tá certo? Claro que depois a gente vai ver que os polinômios eles podem ser fatorados em polinômios de grau 1, né? Polinômios de grau n são fatorados em polinômios de grau 1. Então, isso vai acabar sendo útil para qualquer grau, mas a princípio eles são para grau 1. Deixa eu só voltar aqui que eu percebi um erro. A gente está trabalhando nos complexos, tá? Então, na verdade, aqui não é R, é complexos. O resto pode ser sim um número complexo. Beleza. Se eu escrever R em algum lugar, é sempre C, tá bom? Bom, então vamos dar uma olhadinha no teorema do resto, chamado teorema do resto. Então, esse teorema diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio P por H, onde o H é um polinômio de primeiro grau, mônico, é igual a P de A. Então, ele está dizendo quem que é o resto nesse caso. Não é qualquer número, é P calculado em A. Então, vamos dar uma olhadinha na demonstração. Eu já adiantei aqui e escrevi o algoritmo da divisão. Aqui está o algoritmo da divisão, que é a base para demonstrar isso aqui. Como eu estou interessado em P de A, tem que aparecer P de A, e isso aqui vale para todo x, vamos aplicar essa igualdade no A. Então, P de A é H de A vezes Q de A mais R de A. Então, vamos substituir o que a gente tem de informação. O H é x menos A, tá? Então, quanto é H de A? A menos A, ou seja, 0. Vezes Q de A, não tem informação e também não importa, porque está multiplicando 0 e vai sumir. E o que eu sei sobre o resto? Eu sei que o resto tem grau menor do que o H. Se o H tem grau 1, esse resto é constante. Tá? Não depende do valor aqui. Então, eu vou escrever aqui R, pois o grau do resto é 0, ou ele é 0, identicamente nulo, que daí a gente não define com grau, né? Não define grau para isso. Bom, então, reescrevendo agora, isso aqui zerou, então P de A vai ser R. Então, o nosso resto é P de A em qualquer valor, né? Não somente no A que a gente tinha aqui, porque ele, por causa dessa informação, ele é constante, tá? Então, essa é a demonstração do teorema do resto. Os outros dois teoremas, eles vão ser corolários, na verdade, né? Até coloquei aqui corolário. Corolário é um resultado direto do teorema. Esse corolário, ele é conhecido como teorema de D'Alembert. É assim que ele está escrito lá no IESE. No livro do Balestre, eles denominam o teorema do resto, o teorema de D'Alembert, como o mesmo teorema. Mas eu estou separando aqui para ficar mais claro o que é cada coisa. Então, esse corolário, ele diz o seguinte, que um polinômio P é divisível por H, onde o H é um polinômio do primeiro grau, se e somente se P calculado em A é igual a 0. Depois a gente vai dar nome para isso aqui, né, que a gente diz que A é raiz de P. Tá? Igual a gente tinha também zero de função, né, muito parecido. Então, um polinômio P é divisível por H, e aí a gente tem que lembrar do primeiro slide lá, o que é ser divisível? Quando eu divido e o resto é 0. Então, é divisível se somente se P de A é 0. Bom, mas a demonstração é direta, né? Por isso é um corolário. O resto, pelo teorema do resto, esse resto, que a gente sabe que é 0, ele vai ser igual ao P de A. Então, daqui a gente tem que R é igual a P de A. Então, se é divisível, né, é um C somente C. Então, a rigor, a gente teria que fazer os dois lados da demonstração. Então, a ida. Se é divisível, eu tenho que R é 0. Se R é 0, então P de A é 0. Que é o que eu queria demonstrar aqui.
Por outro lado, se o P de A é zero, então, como R é igual a P de A, R é igual a P de A é igual a zero. Então, R é zero, o que é exatamente a definição de P é divisível por H. Ok? Aqui, quando a gente fala R, P, H, todos estão sempre relacionados pelo algoritmo da divisão, tá certo? Então, a gente já está utilizando esses nomes, né? Então, isso é a demonstração, que na verdade é bem simples, até escrevi demais aqui. E o terceiro teorema é o teorema do fator, também é um corolário do teorema do resto, que é o nosso primeiro lá. E diz o seguinte: um polinômio P é divisível por H é a mesma coisa que resto zero, onde o H é um polinômio de primeiro grau, se e somente se x menos A é um fator de P. Ou seja, o que significa isso? Significa que existe um polinômio Q satisfazendo isso aqui. Ser um fator é isso, né? A gente dizia lá que os fatores do 6 são o 2 e o 3. Certo? Decompor em fatores primos, né? Então, ser fator é ser uma das parcelas aqui da multiplicação. Então, aqui a mesma coisa. Isso aqui vai ser muito importante para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre o teorema fundamental da álgebra, que vai ser decorrente dessa propriedade aqui. Então, vamos dar uma olhadinha na demonstração, que também vai ser direta. Então, basta a gente escrever o algoritmo da divisão. Então, se P é divisível por H, a gente já viu, o resto é zero. Certo? Então, o algoritmo da divisão fica P vezes H, vou escrever com X aqui porque eu quero usar a expressão do H, vezes um Q mais um R, que é constante porque aqui tem grau 1. Então, o resto é zero. Então, na verdade, isso aqui é zero e a gente tem somente essa parte que é o que a gente queria. Pensando dessa forma, eu nem passei pelo teorema do resto, né? Daria para passar pelo teorema do resto se a gente lembrasse que o R é o P de A. Então, poderia aplicar aqui no A o nosso algoritmo da divisão, enfim. Tudo está relacionado, né? Tudo a mesma coisa, na verdade, dito de formas diferentes, tá certo? Então, esse é o teorema do fator, quer dizer que se o A é raiz do P, ou se o P é divisível por H, ou se eu divido e o resto dá zero, se a divisão é exata, eu tenho que x menos A é um fator do meu P. Então, isso é o fato mais importante, tá bom? A gente vai ver mais exemplos também na próxima aula. Bom, para terminar e não me alongar muito, eu preparei 2 exemplos aqui, exercícios, para a gente treinar mais um pouquinho a divisão. Então, o primeiro deles diz o seguinte, dá um P e um H e pede para dividir P por H e escrever o algoritmo da divisão resultante do processo. Tá? Então, é sempre bom vocês terem em mente que quando vocês fazem a divisão pelo método da chave ou o que for, vocês, na verdade, estão escrevendo o algoritmo da divisão. Então, eu vou colocar aqui o P e vou dividir ele por H. Muito bem. Bom, então, eu olho aqui, grau 4, grau 2, eu sei que aqui vai ser grau 2, e não tem nenhum coeficiente aqui, poderia ter, mas não tem. Então, o que eu multiplico por x² para dar x? A quarta, x². Então, ficou x², 2x². Esse polinômio será subtraído do polinômio de cima. x² foi embora, não tem x ao cubo, x² está aqui negativo, menos 2x². O x está aqui e o termo independente está aqui. Agora,
eu tenho aqui menos 2x². Então, eu vou colocar aqui menos 2. Menos 2x², menos 4. Esse é o polinômio que eu vou subtrair de cima. Zerou a primeira parte, a parte do x ficou 4x negativo. E aqui, menos 3, menos 4. Então, menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 é 1. E eu paro aqui, por quê? Porque o grau do que sobrou aqui é 1. E o grau do divisor é 2. Então, não posso mais continuar. Agora, eu tenho que escrever o algoritmo da divisão, né? Então, tudo isso significa que P de x pode ser escrito como o divisor vezes o quociente mais o resto. Deveria caber aqui, não vai caber, então vou escrever aqui embaixo. Mais o resto. Ok? Então, se fosse divisão exata, a gente teria encontrado uma fatoração desse polinômio, que ajuda depois a encontrar as raízes. Nesse caso, não foi uma divisão exata, mas ele deu, né, ele baixou o grau. Que eu estava trabalhando com grau 4 e agora eu estou trabalhando com grau 2 e grau 1. Então, ele dá uma simplificada. Isso aqui é útil, por exemplo, em cálculo, quando você precisa calcular integrais. Então, você precisa lidar bem com os polinômios e conseguir fazer essas decomposições de forma fácil. Tá certo? Então, terminamos aqui o nosso exemplo 3. Vamos para o último exemplo, que é o exemplo 4. Esse exemplo aqui ele é um pouquinho mais teórico. Vai usar de novo o algoritmo da divisão. Você viu que a gente usou ele em todos os slides, eu acho. Então, super importante. Então, vamos usar aqui primeiro, né, escrever as informações que a gente tem. Sendo 8 e 6 os respectivos restos da divisão de um polinômio por P, polinômio P por H4 e H5, onde H4 é o polinômio x menos 5 e H5 é o polinômio x menos 3, determine o resto da divisão de P pelo produto de H4 por H5. Ok? Então, vejam que a gente não sabe quem é P, não sabe o grau de P, não sabe nada sobre os quocientes, apenas sobre os divisores e os restos, tá? Então, para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o algoritmo da divisão para essas duas situações. Na primeira situação, eu dividi o P por H4. Quando eu faço isso, eu obtenho um quociente, que eu vou chamar de Q4, e um resto. O resto ele já disse quem é 8, né? Respectivamente aqui. Se eu dividir por H5, eu vou obter um quociente, que vai ser outro, não necessariamente o mesmo, então eu vou chamar de Q5, e um resto, que ele disse que é 6. Ok? Bom, para já escrever tudo que eu preciso em relação ao algoritmo da divisão, eu vou escrever também o algoritmo dessa divisão aqui, que é a divisão pelo produto. Então, P de x, quando eu divido por H4 vezes H5, isso vai me dar um outro quociente. Vou escrever Q6, porque eu não sei se ele é igual, se ele é diferente, se ele tem alguma coisa a ver. Mais um resto que aí eu não conheço. É a pergunta, né, do exercício, saber quem é o resto dessa última divisão. Então, vou escrever aqui R6 de x. O que eu sei sobre esse resto? Eu sei que o grau do resto 6 é menor do que o grau do resto, do H4 vezes H5. Qual que é o grau do H4 vezes H5? Esse aqui é grau 1. Grau 1, o produto tem grau 2, então esse cara aqui é 2. Então, eu estou dizendo que o grau do meu resto, que eu quero descobrir, ele é menor do que 2. Ou seja, ou ele é 1 ou ele é 0. Ou ainda, o meu resto pode ser identicamente nulo, né? Como sempre. Vamos guardar aqui essa informação, que é o algoritmo da divisão para a última divisão ali. E vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa por conta desses números. Então, a sacada aqui
é que o algoritmo da divisão vale para todos os x, tanto aqui quanto aqui. E eu tenho que escolher valores de x que me ajudem. Então, eu não sei nada sobre o quociente, mas eu sei sobre o divisor. Então, o H4, ele vai zerar no 5. E se eu zerar isso aqui, eu zero isso aqui. Isso pode ser muito bom. Então, se eu aplicar a primeira linha no 5, isso vai dar H4 calculado em 5 vezes Q4 calculado em 5 mais 8. Aí a gente já está vendo que H4 calculado em 5 dá 0, né? Vou colocar 5 aqui. Então, isso aqui zera toda essa parcela e isso fica 8. Da mesma forma, se eu aplicar aqui a segunda linha, onde é que eu vou aplicar? No 3, porque é o que vai zerar ali. Então, vai dar o H5 calculado em 3 vezes o Q5 de 3 mais 6. Isso aqui vai dar 0, porque eu vou colocar 3 aqui. Isso aqui vai junto com 0 e sobra somente 6. Então, o 8 é o P de 5 e o 6 é o P de 3. Olha só, eu não sabia nada sobre o P, agora eu tenho dois valores, né? O valor do P no 5 e no 3. Então, vamos usar isso aqui agora. Então, se eu aplicar o P no 5, que a gente já sabe que é 8, vai dar o H4 calculado em 5, vezes o H5 calculado em 5, vezes o Q6 calculado em 5, mais o R6 de 5. O H4 de 5 é 0. Quando ele zera, ele leva todo mundo junto com ele e sobra somente R6 de 5. Da mesma forma, se eu fizer isso mais uma vez agora para o 3, eu tenho que o polinômio vale 6. Aqui eu vou ter o H4 calculado em 3, vezes o H5 calculado em 3, que a gente sabe que vai dar 0. Vai levar junto com ele esse Q6 calculado em 3. E resta somente esse resto calculado em 3. Então, a gente transferiu a informação que a gente tinha sobre o polinômio P para o resto. Então, agora a gente tem duas igualdades. A gente sabe quanto o resto vale em dois valores. Né? No 5 e no 3 vale 8 e 6, respectivamente. Tá, mas não adianta saber, a princípio, somente dois valores no meu resto. Inclusive, dá para ver já que ele não é constante, porque tem dois valores diferentes. Né? Então, a gente vai ter que olhar agora para esse grau aqui. Como eu falei, o polinômio ou tem grau 1, ou grau 0, ou é nulo. Então, a gente sabe daqui que o R6, nosso polinômio, ele tem no máximo grau 1. Como que é um polinômio que tem no máximo grau 1 ou é nulo? Ele é da forma ax mais b. Ok? Então, eu vou vir aqui e vou substituir isso aqui, né? Aqui. Então, essa é a outra sacada. Então, vamos lá. Então, isso vai me gerar um sistema. O R6 calculado em 5, então, se eu colocar 5 aqui, vai ficar 5 vezes A mais B. Então, calculado em 5 dá 8. E quando eu calcular no 3, então vai ficar 3A mais B, isso vai dar 6. Então, isso aqui é um sistema. A gente pode resolver de diversas formas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira equação menos a segunda. Então, vai ficar 5 menos 3, 2A. O B vai embora, igual a 8 menos 6. Então, o A é 1. Se eu voltar com esse valor de A, por exemplo, aqui, então vai ficar 3 vezes A, que é 3, mais B igual a 6. Então, daqui eu tiro que o meu B é 3. Então, eu acabei de descobrir os coeficientes do meu resto. Então, o meu resto vai ser A, que é 1, vezes x, mais o B, que é 3. Então, o resto é x mais 3. E aí está a solução. Não sei quem é P até hoje, né? Então, P não sei, mas não é a pergunta é sobre o R, tá? Ok? Então, esse foi o último exemplo.
Olha, eu tinha deixado mais um espaço, mas não precisei. Então é isso que eu queria falar essa semana, né? Então o objetivo da aprendizagem dessa semana é aprender a dividir polinômios e a utilizar a divisão para obter informações sobre o polinômio. Então são esses teoremas, né? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida me perguntem e nos vemos na quinta-feira, ok? Até mais!